Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Paulo. E, primeiramente, venho aqui saudá-los, venho abraçá-los, né? Desejar um ótimo dia, desejar que seja um dia bom, de esperança, com muita alegria e muito amor, tá bom? Então, é esse o meu voto. Bom, gente, nós vamos aí corrigir parte dos exercícios sobre notícia que nós trabalhamos na segunda-feira passada, certo? Então, essa é a primeira parte da aula. Na segunda parte da aula, nós vamos trabalhar os slides de hoje, do conteúdo de hoje, tá bom? Que é a entrevista. E quando nós terminarmos essa parte, vamos para a terceira parte, que eu vou comentar também sobre alguns exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Pegue aí na página, para a gente corrigir, na página 45, na página 44, gente, o que vai acontecer? Aqui a questão 21 é mais coletiva, então não tem como a gente fazer. A questão da página 45, calma aí só um pouquinho, olha, ela é pessoal, certo? Então nós vamos para a página 46. Olha só, na página 46, né, nós temos a questão 23, que fala assim: qual é a principal função do título Redes sociais geram ansiedade e depressão em jovens brasileiros? Diz estudo. Bom, vocês viram que naquela aula passada nós trabalhamos o texto do livro. Então ele está perguntando qual a função do título. E nós vimos lá até na reportagem também, qual é a função do título. Então a função do título é expor de forma sintética uma informação relevante sobre o fato noticiado. Bem tranquilo, né? Questão 24. Em um site ou uma publicação com diversas notícias, o título interfere em sua escolha de leitura? Justifique sua resposta. Então, olha só, gente. O título, ele geralmente traz, como a questão 23 falou, uma informação de forma bem rápida, resumida, sucinta. Né? Então, quando a gente lê o título, a gente tem interesse ou não sobre aquela notícia. Então, se você lê aquele título e percebe que é algo interessante, ou se ele está elaborado de maneira interessante, você obviamente vai ler a notícia. Né? Agora, se não tiver tão interessante, se estiver elaborado de forma interessante, ou não for um assunto que você goste, geralmente você não vai, né, ter aí o acesso, você não vai ler essa notícia, certo? Beleza, olha só. A questão 25. Assim como na reportagem, é possível identificar a autoria dessa notícia. E aí ele dá o nome da jornalista e a data da publicação, certo? Beleza. E onde foi publicada, que é o site TecTudo. Considerando sua experiência como leitor, responda: esses dados estão sempre presentes nas notícias? Bom, gente, se você é um leitor assíduo, se você é um leitor ali com uma frequência boa dos jornais, você vai perceber que as notícias, a maioria das notícias, né, a maioria não possui nem o nome do jornalista, geralmente tem só o nome do jornal e tudo mais. Né? A data da publicação, sim, né? Mas o nome do jornalista não aparece. Né? Então, o que acontece? É comum isso aparecer. O nome do jornalista, né, estar ausente, mas, obviamente, a data da publicação, sim. Né? Então, isso é uma coisa normal. Então, não é sempre que está presente. Questão 26. Aqui ele dá o lead, beleza? Lembra que é o lead? São aquelas informações, o que, quando, quem e onde. Então, como é a respeito do nosso texto da aula anterior, então ele pergunta o que é o fato, né? O que é de fato o que acontece. O estudo denominado Indicador de Confiança Digital aponta que as redes sociais causam tristeza, ansiedade e depressão nos jovens brasileiros.
quando a publicação dos dados aconteceu em 2019. Quem estava envolvido? O responsável pela pesquisa é a Fundação Getúlio Vargas, onde a pesquisa foi realizada no Brasil. Beleza? Então, lead respondido. E a questão 27, ainda da página 46, né, a sequência é assim. Se você marcou essa sequência dos parágrafos, porque ele fala assim, ó, relacione as informações aos parágrafos em que elas aparecem. Tá? Então, ele quer por ordem. Primeiro parágrafo, qual é a informação que aparece? Segundo parágrafo, qual é a informação que aparece? Então, a sequência vai ficar assim. 4, 5, 1, 3, 6, 2, ok? Então, nós vamos parar por aí e agora nós vamos para a nossa aula de hoje, tá bom? Que nosso tema de hoje é entrevista. Vamos lá? Olha só. Bom, então nós já estamos aí na nossa aula, certo? Então, olha só, gente, nós estamos agora na unidade 3. Onde que fica a unidade 3, professor? Qual é a página que eu tenho que colocar aí? Você pode acompanhar, gente, na página 68, tá bom? Na página 68. Por quê? O nosso gênero de hoje é entrevista, a voz da vez, ok? Então, coloquem aí na página 68. Então, gente, vocês sabem que a entrevista, ela vai, obviamente, ser também um gênero jornalístico, certo? Ela vai emitir um fato e uma opinião, ou opiniões, ou alguns fatos, beleza? Então, olha só, gente, como que a gente imagina um mundo sem entrevistas? Ficaria muito difícil saber, né, como as pessoas trabalham, como as pessoas... Fica difícil saber alguma curiosidade de algum artista, fica difícil saber de algum trabalho científico, de como está sendo divulgado, como está sendo trabalhado aquele trabalho científico, certo? Então, olha só, gente, e muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Então, vocês têm aí as plataformas digitais, como o YouTube, né? Vocês possuem aí os YouTubers hoje, né? Que também faz parte dessa transformação social e digital, beleza? Então, como é que é o trabalho dos YouTubers, gente? Aí a nossa página 68, ela traz isso, tá bom? Então, ela vai trazer uma entrevista, certo? Que vai nos permitir ter acesso a esse tipo de informação. Como que é o trabalho de um YouTuber? E o YouTuber escolhido foi o Iberê Tenório, tá bom? Ele é o dono, né, e apresentador do canal Manual do Mundo, beleza? Vamos lá. Para quem não conhece o Iberê, tá bom? Aqui, ó, né? Aqui o Iberê Tenório. Vamos conhecê-lo para você mais ou menos imaginar o que ele faz. Vamos lá. E aqui comigo agora você vai aprender a fazer um fóssil. Não um fóssil de dinossauro, mas um fóssil de ser humano, um fóssil da nossa espécie, a Homo sapiens. E é bem fácil, são só 3 ingredientes que todo mundo tem em casa. São 2 xícaras de sal, 2,5 xícaras de água e 4 xícaras de farinha de trigo. A gente vai fazer uma massa e tem bastante gente que gosta de fazer essa massa colorida. Então você pode usar corante ou um pouquinho de tinta guache. Como eu quero que fique com cara de fóssil, eu vou usar um pouquinho de tinta marrom. Primeiro eu vou colocar toda a farinha, depois todo o sal, uma pitada de tinta guache e a água vai sendo colocada aos poucos, você tem que mexer bastante. Fóssil, para quem nunca ouviu falar, é um vestígio, um sinal, uma pista que a gente usa para saber como era a vida no nosso planeta muitos e muitos e muitos anos atrás. Afinal de contas, como é que a gente sabe que os dinossauros existiram se eles apareceram muito antes da gente nascer? Por causa dos fósseis. Um fóssil pode ser um ovo, um dente, um osso, uma planta seca, um inseto preso numa resina, uma pegada. E é isso que a gente vai fazer aqui agora, uma pegada de gente. O segredo dessa massa é colocar o mínimo de água possível e mexer muito. Você vai perceber que está no ponto quando a massa já não gruda mais nos seus dedos e você consegue deixar a marca deles quando aperta. No final eu vou moldar a massa mais ou menos como se ela fosse uma rocha. Em cima é bom que fique o mais liso que você conseguir.
Olha só que bacana que ficou! Agora é a hora de deixar a minha pegada, de fazer o meu próprio fóssil. Uma pegada perfeita da minha mão. Legal, então vocês perceberam que o Iberê ele trabalha com questões, digamos, científicas, com conceitos científicos, até com a questão, né, da arqueologia, das ciências de um modo geral, só que de maneira traduzindo, né, de maneira mais fácil para as crianças e adolescentes. Então vamos lá. Então o nosso livro ele entrevistou ali, pegou uma entrevista do Iberê, né, e o título diz assim: Ninguém tem obrigação de saber tudo, diz criador do Manual do Mundo. E aí a linha fina diz o que, gente? Iberê Tenório conta como vídeos na internet podem revolucionar o aprendizado. E aqui nós temos o nome do jornalista, certo? Nós temos aqui a data, a hora em que foi publicado e a atualização, tá bom? E a data da atualização. Beleza, nós temos aqui a fotinha do Iberê e nós temos aqui uma legenda. O jornalista Iberê Tenório deixou as redações para fazer sucesso produzindo vídeos para o YouTube. Então a gente vai ver algumas características, né, da entrevista. Primeiro nós temos, gente, sempre na entrevista, um textinho que apresenta o entrevistado. Então olha só, jornalista por formação, Iberê Tenório comanda ao lado de sua mulher, Mariana Fulfaro, o site Manual do Mundo, com vídeos educativos de receitas culinárias, mágicas e principalmente experiências científicas. Tudo com uma linguagem simples para estimular o interesse das pessoas pela ciência. O casal, uma das atrações, é do Festival Brasil 2016, que acontece nos dias 2 e 3 de dezembro no Armazém Utopia, na zona portuária do Rio. Então, ele participou de um evento que é justamente, né, falando sobre essa experiência dele. E, obviamente, o jornalista, ele apresentou quem é o Iberê. E aí, logo após isso, ele começa a entrevista. Então, a gente vai ver aqui, dar uma olhada para saber mais ou menos quais são os passos que o jornalista utilizou para entrevistar aí o Iberê. Então, olha só, desde quando o Manual do Mundo existe? O Manual do Mundo foi criado em 2018 por mim e pela minha esposa. Aqui, ó, certo? Aqui, cadê? Aí ele fala o seguinte, olha só, gente. Aqui, seguindo, Mariana Fulfaro. Desde então, já publicamos mais de 1000 vídeos e conseguimos mais de 7 milhões de seguidores no YouTube. Aí ele segue aqui, tá bom? Pergunta 2. Você é jornalista por formação? Como surgiu a ideia de fazer vídeos para a internet? O ano de 2018 foi quando o YouTube explodiu. Isso você nem sabia, né? As câmeras ficaram acessíveis, a banda larga se popularizou e a resolução dos vídeos no YouTube melhorou. Percebemos que esta seria uma revolução no jeito que as pessoas ensinam e aprendem. De repente, as pessoas passaram a ter acesso a qualquer conteúdo, de qualquer lugar do mundo, na hora que elas quisessem. E aí, por que os vídeos são sobre ciência? Começamos fazendo vídeos que ensinavam coisas simples do que aprendemos na escola, quando criança, e percebemos que o público gostava muito da forma como explicávamos como as coisas funcionam. Nós temos outros tipos de vídeo, mas os que mais trazem conceitos científicos são os que agradam mais também. Ao todo, cerca de metade dos nossos vídeos é sobre ciências. Com o tempo a gente foi se aprimorando. Hoje eu tenho até um professor particular de física. Aí ele fala assim, o jornalista, e para que servem essas aulas particulares? Aí o Iberê responde, eu estou querendo me aprofundar, já fizemos muitos vídeos e os assuntos estão se tornando cada vez mais complicados. Eu seleciono dúvidas que tenho sobre vídeos que quero fazer e levo para ele. São questões da vida real sobre como explicar a construção de um motor caseiro, por exemplo. Então você percebe, gente, que o jornalista ele vai fazendo perguntas pontuais, perguntas que obviamente ele preparou antes, né? Ele fez esse roteiro antes. Talvez ele tenha até mostrado para o Iberê, né, anteriormente, para o Iberê já preparando ali a sua resposta. E
obviamente o jornalista estudou a história do Iberê. Ele sabe quem é aquela pessoa, ele sabe o trabalho do Iberê. Por isso que ele faz essas perguntas direcionadas. Tá bom? Vamos seguir aqui. Como você escolhe os assuntos que serão abordados nos vídeos? Nós temos o calendário de produção, são 3 vídeos por semana, sendo que toda terça-feira tem uma experiência, que foi a que a gente viu lá. O restante a gente divide em outras categorias, como receita ou mágica. Para a escolha do assunto, eu sigo alguns critérios. Deve ser algo fácil de entender, de preferência que seja possível fazer em casa e que seja interessante. Essa é a vantagem em relação ao jornalismo. Eu não tenho a pressão da atualidade. Se for uma coisa, aqui ó, se for uma coisa científica, se for uma coisa legal cientificamente, mas chata, eu não faço. Eu posso replicar um experimento do Benjamin Franklin de séculos atrás. Né? Então ele falou, se for uma coisa cientificamente legal, mas se for chata, assim, ele deixa para lá. Mas se for algo simples e que tenha conceitos científicos, né, ali dentro, ele faz. Beleza? Então olha só, sexta pergunta. E como foi a transição do jornalismo para o YouTube? Olha, isso aqui é importante. Eu já trabalhava com ciência. Opa! Aqui, ó. Eu já trabalhava com ciência. Aqui, peraí. Ah, tá. Eu já trabalhava com ciência no jornalismo. Meu trabalho no G1 era ler papers diariamente e transformá-los em matérias. E muito do que eu fazia na redação continuo aplicando nos vídeos. Aproveitamos ganchos para definir as pautas e, quando o assunto é muito complicado, recorremos às fontes. O pulo do gato é tornar fácil o entendimento de assuntos difíceis. A gente foge de palavras esquisitas e conceitos complicados de serem explicados. Então, olha só, gente, essa última pergunta aqui que a gente vai ler. Você acredita que os vídeos podem mudar o formato de aprendizado nas escolas? Aí ele responde assim. Se há um legado que a gente pretende deixar é esse, explorar um jeito novo de aprender e ensinar. Nos vídeos existe uma liberdade que não tem na escola. Você vê o que você quer, na hora que você quer e no nível apropriado. A linguagem também é diferente. Os livros escolares são muito quadrados, distantes dos alunos. A gente consegue uma proximidade muito bacana. Como, por exemplo, é só pensar em como o livro ensina a germinação de uma semente. É muito mais fácil para o aluno aprender vendo um feijão nascer num potinho de terra. Olha só que legal, né, gente? Então ele traz algumas informações sobre, primeiramente, o canal, depois o jornalista vai abrindo a entrevista sobre outros conteúdos, né? Por que os assuntos que ele aborda são esses, depois vai dizer por que ele utiliza tal linguagem, né? Por que esse formato tem dado certo e por que isso pode ser utilizado na escola. Então, gente, o jornalista ele vai trabalhando várias vertentes, várias posições para quem? Para o leitor ter justamente essa visão, né, ampliada sobre o Iberê, sobre o trabalho do Iberê. Beleza? Muito bem. Então olha só, gente, o que nós temos aqui? Essa entrevista ela está na página 68 e 69. Beleza? Muito bem. Olha só, gente, então vocês perceberam que a estrutura da entrevista, eu já até falei para vocês, já até abordei aqui, né? Ela é basicamente estruturada naquela questão das perguntas e respostas. Só que a gente não pode ficar, obviamente, nisso. A gente tem que perceber que existe toda uma estrutura, certo? Olha só, aqui, né, tem a fonte de onde, né, foi tirada essa reportagem, certo? Nós temos aqui o título, nós temos a linha fina, nós temos o jornalista, como eu falei, a data da publicação, a hora da publicação e os dados da atualização dessa entrevista. Beleza? Então, essa é a estrutura, ok? Professor, o que é inferenciação? Olha, inferir, gente, é a capacidade de se compreender aquilo que não está explícito no texto. Isso daí está em que página, professor? Isso está na página 71. Por quê? O que é inferir, gente? É quando aquela informação não está no texto, certo? Então, gente, muita coisa. Vou dar um exemplo. Papers. Ele falou em papers lá
na, 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 na entrevista. Você sabe o que é papers? Pois é. Então, você sabe que papers é alguma coisa do jornalismo que ele falou lá. Então, papers é justamente o que, gente? É você pegar, né, algumas informações, né, e transformar isso em matéria. Então, gente, inferir é justamente isso. Opa, papers tem a ver com jornalismo. Ele falou que ele pega os papers para fazer matéria. Então, papers são algumas informações que ele pega de algum lugar, né, de alguma fonte, para poder fazer as matérias e publicar essas matérias. Então, isso é inferir. É quando as informações não estão claras no texto, né, não estão explícitas no texto. Você consegue deduzir através de todo o contexto. Tá bom? Beleza. Olha só, gente. Então, a gente viu, né, que a preparação do jornalista ela é muito importante. Ela precisa, obviamente, o jornalista precisa estar preparado, estudar sobre o entrevistado, beleza? Por quê? Porque ele vai fazer perguntas como o nosso jornalista fez, né? Perguntas bem direcionadas, abrindo os horizontes, não perguntando sobre a mesma coisa sempre, tá bom? Beleza. E trazendo também a importância, né, trazendo sequencialmente a importância, né, de cada pergunta. Primeiro ele perguntou como o Iberê começou, depois foi trazendo outras informações, beleza? Então é isso. Então, aqui, para ficar bem claro, ok? Vocês perceberam que a abertura ela tem informações sobre o entrevistado e as circunstâncias da entrevista. E depois, o próximo passo são as perguntas e respostas na sequência. Então, as perguntas e respostas, elas fazem parte também daquela estrutura. Só que, obviamente, eu já expliquei para vocês que tem um título, que tem uma linha fina, né, que tem ali o nome do jornalista, tem toda aquela estrutura bonitinha, tá bom? Aqui, ó, na página, eu trago para vocês isso na página, vamos lá, na página 73, certo? Você pode até colocar o seu livro lá, porque é o seguinte, ele fala assim, quais são os elementos da estrutura da entrevista de acordo com aquele texto que nós vimos, certo? Então, olha só, o título é Ninguém tem obrigação de saber tudo, diz o criador do Manual do Mundo. A linha fina, Iberê Tenório conta como vídeos da internet podem revolucionar o aprendizado. A data da publicação, aquela que nós falamos. A foto é a foto do Iberê. E qual é a legenda da foto que nós lemos também? O jornalista Iberê Tenório deixou as redes sociais, as redações, para fazer sucesso produzindo vídeos para o YouTube. Bem simples, bem fácil. E agora, gente, né, nós temos aí o que? A questão da foto. A foto ela é bem importante para a pessoa saber quem é o Iberê. Você sabia quem era o Iberê? Então não é importante ter uma foto para saber ali de fato quem é aquela pessoa? Então, para isso que as imagens e as legendas elas servem, porque uma vai complementar a outra, tá bom? Então, olha só, gente, nós temos aí uma entrevista, né, que foi feita para um canal, e depois eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Vamos ver primeiro, tá bom? Vamos lá. Vamos ouvir e ver. Presta bem atenção. Cara, então, buraco negro, né? O básico do buraco negro é o seguinte, uma estrela, o Sol é uma estrela. O Sol não vai virar buraco negro. Quando ele morrer, ele é muito pequeno. Quando ele morrer, ele não vira buraco negro. Uma estrela muito grande, quando ela tem 8 vezes mais a massa do Sol, 8 vezes mais pesadona que o Sol, quando essa estrela morre, ela explode numa supernova. Já ouviu falar supernova? Sim, supernova sim, é uma sim. grande explosão que acontece com uma estrela 8 vezes maior que o Sol. Quando a supernova explode, sobra um caroço, tá? Um núcleo estelar, um carocinho que a gente chama. Se aquele caroço que sobrou, ele tem 3 vezes mais a massa do Sol, vira um buraco negro. Porque ela colapsa na própria gravidade. Então o buraco negro é um lugar onde você tem uma grande concentração de massa, muita massa, num lugar muito pequeno.
E aí a densidade, para quem não sabe, é massa dividido por volume. Então você tem uma densidade que a gente chama, que a gente brinca, que a gente tende para o infinito. O Einstein, quando definiu, como o volume é muito pequeno, o Einstein falou que o buraco negro é onde Deus faz a divisão por zero. Entendeu? Porque dividir por zero não existe na matemática. Então, mas no buraco negro existe. Porque o volume é muito pequeno, é muita massa num volume muito pequeno. Buraco negro é isso. Olha só, que legal, né, gente? Professor, não sei quem é esse entrevistado aí. Bom, esse é o Sejão, ele é um professor de uma universidade, né, professor de física, e voltado, obviamente, para astronomia. E o que acontece, gente? Olha só, esse formato de entrevista, ele é bem atual mesmo, eles são chamados podcasts, né? Obviamente é para um canal do YouTube, mas a pergunta que eu faço é, se essa entrevista fosse escrita, fosse passado para o papel, como isso seria feito, né? Você sabe agora que, né, o professor, né, trouxe aí uma informação sobre como é formado o buraco negro de maneira bem simples, bem fácil, né? Ele também tem um canal no YouTube que explica justamente essas questões, né, de astronautas, foguetes, enfim, toda uma questão científica, tá bom? Cara, então Olha só, gente. Vocês viram que é o Cris Figueiredo, né? O youtuber também. Então, olha só como tudo está ligado. Então, a linguagem da entrevista, gente, ela precisa ter uma atenção muito grande, porque você sabe que é da fala para a entrevista, da fala para a escrita, perdão. Você tem a fala, primeiro você tem ali, né, o contato com o entrevistado, apenas ali falando, e depois você vai escrever. Pense como um jornalista, né? Você apenas entrevista primeiramente, depois você passa para o papel, beleza? Então olha só, gente, vocês sabem que algumas coisas que são transcritas para o papel, elas devem desaparecer, mas outras elas devem continuar. Como assim, professor? Se o entrevistado ele ri, se ele dá uma pausa, se ele é pensativo ou se ele dá alguma informação importante, essas informações precisam estar na entrevista escrita. Por quê? Porque quem lê, o leitor, ele consegue analisar qual é a reação do entrevistado, qual é a intenção do entrevistado, se o entrevistado estava mais engraçado, se ele estava um pouco mais fechado, qual é a informação que ele quis passar, se foi uma ironia, se não foi. Então tem tudo isso, porque quando você tem apenas a escrita, você precisa dessas informações. Vocês perceberam a diferença? Que nós vimos o vídeo e nós não precisamos dessas marcas, porque nós estamos vendo e ouvindo, então nós não precisamos. Agora, quando é escrito, aí nós precisamos, tá bom? Então, gente, nós temos vários tipos de entrevistas aí. A entrevista individual, certo? Só participa que nem aquela que nós vimos. A entrevista em grupo, quando você tem uma pessoa para vários jornalistas, né? Geralmente jogadores de futebol, ou então empresas importantes, algo, né, bem relevante, acontece esse tipo de entrevista. Entrevista de rotina, tá? Que acontece no noticiário e tudo mais, aquela que você vê no jornal, né, que passa à noite, no jornal que passa pela manhã. Entrevista de pesquisa ocorre quando tem um especialista na área, né, de repente um médico ou um educador físico que fala sobre temática de saúde. Nós temos entrevista com personalidades, que é justamente personalidades, digo assim, um músico renomado, e ele vai contar a história dele, que nem o Iberê fez, certo? Que nem a entrevista do Iberê. Entrevista opinativa, tá bom? É marcado aí geralmente por autoridades, mas autoridades que eu digo assim, autoridades mesmo no assunto, né? Sem ser ali especialistas, mas uma pessoa realmente que tem um peso muito, muito, muito grande ali dentro daquela temática. Entrevista exclusiva,
que é quando acontece algum fato assim diferente e aí você tem uma entrevista exclusiva para esclarecer aqueles fatos. Entrevista caracterizada, né, gente? Quando você tem aí dentro da reportagem ou notícia uma entrevista sendo feita por uma pessoa que sofreu aquele problema ou por alguém que não acredita naquele tema. Como vocês viram naquela aula sobre... Opa, travou um pouquinho, né? Como vocês viram naquela aula sobre a reportagem e notícias, né? Tinha algumas entrevistas dentro da reportagem e dentro da notícia. Beleza? Então é isso, gente. Da fala pré-escrita, como eu falei para vocês, tem que ter alguns cuidados, né? O jornalista ele vai tirar algumas hesitações e vai fazer algumas correções quando ele for passar para o papel escrito. As pausas e falas descontinuadas ele vai tirar também. Os cacoetes também ele tira, porque tudo isso precisa ficar fora para poder ter uma entrevista mais limpa, tá bom? É isso, gente. Grande abraço. Assim, a nossa atividade. Páginas 63 a 66 da unidade 2, só para a gente terminar ali a unidade 2. E também nós temos aí as páginas 67 a 76. Então, páginas 67 a 106 já da unidade 3 sobre entrevista. Tá bom, gente? Então é isso. Grande abraço e até a próxima aula.